Hoje eu vim aqui comentar com vocês o caso do brasileiro, cuja família foi deportada para o Brasil, a mulher e 2 filhos pequenos. Esse brasileiro tinha visto de trabalho. Frise-se, não era um visto de procura de trabalho, que não dava direito a entrar com a família. Era um visto de trabalho, porque esse brasileiro tinha um contrato de trabalho firmado com uma construtora, seguindo informações, de um jornalista brasileiro que falou ao telefone e já divulgou esse comentário em suas redes sociais. Ele falou com esse brasileiro ao telefone e pegou detalhes dessa situação, ou seja, o brasileiro tem um contrato firmado com uma construtora portuguesa com um salário de aproximadamente 3.500 euros, que considera-se o salário de um profissional altamente qualificado em Portugal, né? Essa quantia é referente a um profissional altamente qualificado, e a família foi retida no aeroporto e após 3 dias foi deportada para o Brasil, com a fundamentação de que ele não possuía meios de subsistência. Então vamos por partes, né? A nova lei que foi publicada recentemente, na semana passada, ela diz o seguinte, que o prazo de 2 anos, que agora é imputado às pessoas com título de residência válido para fazerem o reagrupamento familiar, ele é dispensado nos casos em que essa pessoa for casada com filhos menores que dela dependam, que era o caso. Então, partimos então para os meios de subsistência exigidos para o reagrupamento familiar nos termos da portaria portuguesa. Bom, o que determina é que o titular de autorização de residência, no caso esse visto de trabalho e não de procura de trabalho, então é um visto já de residência, tá? Não é um visto temporário, é um visto de residência, porque com esse contrato de trabalho, esse profissional já tem o direito de converter esse visto num título válido e pode pedir imediatamente o reagrupamento familiar dessa esposa e filhos que dele estavam a depender. Isso é o que está na lei. Então, a portaria de meios de subsistência diz o seguinte, que para o titular de residência é necessário que se comprove um salário mínimo que atualmente está no valor de 870 euros. Para a esposa, é necessário que se comprove a metade deste salário, 435 euros. E para cada filho, é necessário que se comprove 30% desse salário. Então, fazendo uma conta por alto, nada aqui de calculadora, né? Nós temos aí praticamente 2 salários mínimos e um pouquinho, né? 870 euros. Então, temos aí 1.600, 1.700, vamos arredondar para 2.000 euros, já sobrando muito, né? Então, esse profissional altamente qualificado, ao meu entendimento, ele tem um salário firmado em contrato de 3.500 euros. Então, não existe aí nenhuma possibilidade de ser recusada a entrada desse profissional, nem nos termos da lei anterior, muito menos nos termos da lei atual, recentemente publicada. Então, estamos aí diante de mais uma arbitrariedade cometida pela Polícia de Segurança Pública portuguesa, que agora está atuando nos aeroportos, né, na frente da imigração. Então, assim, casos muito sérios vêm acontecendo. Preliminarmente, o primeiro-ministro tinha dito que a Polícia de Segurança Pública estava preparada para tratar os imigrantes de forma digna, né? Tiveram aí muito tempo enquanto se discutia essa lei para se prepararem, para conhecerem a lei,
O texto da alteração ficou girando aí durante muito tempo, né? Todos puderam ler, todos puderam estudar, até que ele, enfim, fosse reconhecido e publicado. Então, não há desculpas para esses equívocos, que, na minha opinião, são arbitrariedades conscientes cometidas contra imigrantes, não só brasileiros, como de todos os países. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam refletir um pouquinho mais, né, sobre a entrada. Eu já vi aqui colegas comentando a respeito de as pessoas precisam se planejar mais e a família poderia ter vindo com o visto de reagrupamento familiar. De fato existe o visto de reagrupamento familiar, mas ele é uma opção. A pessoa pode entrar em Portugal com visto de reagrupamento familiar ou não. A lei diz que ela pode ser reagrupada diretamente em território português, não foi vetado isso, né? O que foi vetado diretamente em território português foi a pessoa entrar como turista, mesmo sendo de país de língua oficial portuguesa, ao abrigo do acordo CPLP, e requerer o título de residência. Foi isso que foi vetado. Com relação ao reagrupamento familiar do requerente que já possui visto, não há qualquer impossibilidade que esse seja solicitado dentro do território nacional. Aliás, segundo informações prestadas por essa pessoa, né, por esse titular de visto de residência, ele informou que no consulado foi informado a ele que a família poderia entrar e requerer o reagrupamento familiar diretamente na AIMA, o que está determinado na lei. Então, diante de toda essa arbitrariedade, diante de todas essas coisas que vêm acontecendo, né, e que são muito tristes de serem vistas, relatadas, e que causa aí um certo trauma nas pessoas, essa mãe com 2 crianças pequenas e esse pai que foi impedido de permanecer junto com a família no aeroporto. Eles foram separados, tá, de forma arbitrária, tratando os imigrantes com uma indignidade desnecessária, e esse é o país que diz que só quer profissionais altamente qualificados. Eu acho que Portugal está caminhando para um rumo bastante temeroso, né? Essa política de imigração, essa questão do fechamento das fronteiras, eu sou super a favor. Eu sou super a favor do controle, eu sou super a favor da organização, porque realmente estava se perdendo o controle, não tinha mais nada de forma organizada, mas a forma de tratar as pessoas de forma indigna, isso tem que ser relatado, isso tem que ser demonstrado para o mundo. E se eles queriam impedir essas pessoas de entrar com ação na justiça, porque realmente foi discutido também, né, e existe aí um impedimento de acesso à justiça muito claro na alteração da lei, né, onde as pessoas perderam esse acesso de forma mais direta a uma ação judicial que antes não tinha custas, né, para passar para um procedimento agora cautelar que tem um valor de custas de tribunal bastante alto, ou seja, já limita aí grande parte da população em razão dos salários serem muito baixos em Portugal. Então, complica muito a vida das pessoas. Então, é de fato um momento de planejamento maior, um momento de orientação jurídica, né? Sabemos que muitas pessoas não têm condição de ter uma orientação jurídica adequada, mas não era o caso desse profissional, né, que tem esse salário e que infelizmente passou com a sua família por essa situação, que, ao meu entendimento, é uma situação de trauma, né? Isso não é uma coisa que a gente esquece, que não dói na gente, que não gera nenhum trauma para uma mulher com 2 crianças pequenas ficar aí 2, 3 dias retida num aeroporto e, por fim, acabar por retornar ao seu país sem o seu marido, quando, na verdade, tinha todas as condições de entrar, tinha todas as condições de manter uma vida digna em Portugal. Então, peçam orientação jurídica, né? São vários profissionais
dando informação de forma gratuita em todas as redes sociais. Então aproveitem, né, e entendam, tirem suas dúvidas, tá? E parem de ficar também questionando e falando blá 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 de pessoas que só estão nas redes sociais para disseminar desinformação. Né, eu vejo aqui pessoas se intitulando como assessora, pessoas se intitulando como eu fiz o meu processo e agora estou apta a ajudar a todos, pessoas que não têm um mínimo de conhecimento legal e que, inclusive, tem muitos dando golpes, né? São relatos todos os dias de clientes falando. Esses dias mesmo uma cliente veio me falar porque um amigo foi para Portugal e tomou um golpe de uma assessoria. Então, assim, gente, vamos parar. Assim, a sua vida, né? O seu planejamento de vida com família e a sua própria vida, né? A sua qualidade de vida, não é isso que vocês estão buscando, não é qualidade de vida? Então é preciso ter orientação adequada, porque migrar nunca foi, não vai ser, não será, né? Nunca foi, não é e não será um conto de fadas. Então, por favor, tenham atenção às novas regras, tá bom? Então, boa sorte a todos e que a gente comece a ver a redução, né, dessas histórias tristes nas fronteiras aí com Portugal.